Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de junho de 2026. E nesse horário, às quintas-feiras, às 18h30, nós estudamos essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec, né? Livro importantíssimo para todos nós. E hoje nós vamos estudar o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, itens 1 a 4, que trata da piedade filial. E nós estudamos sempre o Evangelho de forma sequencial, tá? Mas antes, nós queremos apresentar a nossa palestrante, nossa irmã Vera Isaura Guiar, trabalhadora do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, na Taquara, em Jacarepaguá. Nós convidamos a nossa irmã Vera e sempre que convidamos, a nossa amiga sempre aceita o nosso convite. A gente agradece muito essa amiga de tantos anos, por estar aqui na casa de Francisco de Assis, nessa noite fria para Petrópolis, né? 12 graus está fazendo aqui, é muito frio para a gente. Mas ela veio aí online, Tô nós aqui. estamos aqui, né? Aqui. Para fazer o nosso estudo. Mas antes de começar o estudo, eu vou fazer uma pequena leitura desse livro aqui, ó. Para Viver Bem, de Humberto Pazian. E a leitura de hoje tem por título: Quando enfrentamos com coragem nossos problemas, eles desaparecem. É o título da mensagem. E o Humberto Pazian diz assim: saiba que cego é também aquele que não quer ver. Fechar os olhos para os acontecimentos e fingir que nada está ocorrendo pode não ser a melhor opção. Seja o que for que a vida lhe apresente, reaja, enfrente com determinação e entusiasmo. Quando enfrentamos os problemas com determinação e coragem, eles tendem a desaparecer. Portanto, vá em frente, encare seus problemas e dê um sumiço neles. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, né? A Deus, nosso Pai Criador, aos Espíritos amigos, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, aos nossos benfeitores, primeiramente para agradecer por todas as bênçãos que nós temos recebido, e graças a Deus temos recebido muitas bênçãos, pedir ao Pai que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes para que cada um possa carregar ali as suas dificuldades, como disse o nosso irmão Humberto aqui na mensagem, enfrentando de frente todas as dificuldades, pedir a Deus que derrame sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre toda a nossa comunidade, que nós possamos, Senhor, ser dignos do teu amor, da tua compaixão, que o médico das almas, que é o nosso Mestre Jesus, equilibre as nossas energias, fortaleça a nossa saúde, né? Nos ajude na nossa caminhada para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades e, com certeza, a saúde, a paz, aquilo que nós precisamos virá até nós. E assim, Senhor, também queremos, nesse momento, aproveitar para pedir ao Senhor que tenha compaixão e misericórdia, ampare os nossos irmãos venezuelanos, que nesta noite, de quarta para quinta, passaram por um problema gravíssimo na Venezuela. Foi um grande terremoto que já, de- por causa desse terremoto, mais de 160 pessoas já desencarnaram, há milhares de pessoas muito feridas, o país não tem todos os recursos para poder auxiliar aqueles que estão ainda soterrados. Então, que Deus tenha piedade dessas almas, que Deus auxilie aqueles que estão lá trabalhando para salvar seus irmãos e que nós possamos aqui emitir as nossas boas vibrações para auxiliar o povo da Venezuela,
para se recuperar desse evento catastrófico que assolou Caracas e outras cidades ali, porque o terremoto foi muito forte. E assim, Senhor, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, que penetram em nosso corpo nesse momento, te agradecemos muito e te pedimos que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. Graças a Deus. Minha irmã Vera, Graças a Deus. até 7h20, tá? Até 19h20 para fazer as suas reflexões. E que Deus O continue. som tá bom? Tá bom, Vera. O som está ótimo. Tá. Então, boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre continue em nossos pensamentos, que a gente possa realmente irradiar bons pensamentos, boas vibrações para todos que hoje, nesse momento, precisam, né? Como a Rose mesmo colocou ali. O assunto já é um assunto bem delicado que mexe com o nosso coração, principalmente quando os nossos queridos pais já não estão mais assim encarnados conosco, né? Aí vem falando o tema de hoje, do capítulo 14, vem falando da piedade filial. E a piedade, como diz o Kardec aí, que ele pergunta aos espíritos o que é piedade, é aquele sentimento, e eles respondem, né? É o sentimento mais apropriado para nos fazer progredir. É a piedade. Porque quando a gente começa a domar o orgulho que nós ainda trazemos, né? Esse egoísmo, nós vamos ficando um pouco menos, né? Mais humildes e vamos fazendo tudo de melhor para o nosso próximo. E com isso, nós tendo a piedade nos nossos pensamentos, a gente começa a sentir que os outros, aqueles que os próximos que estão tão próximos e outros que estão um pouco mais distantes, que precisam desse nossa compreensão, né? Porque a piedade nada mais é do que uma compreensão fraterna, né? E hoje em dia, a situação da família, né, das famílias em geral, né, eles vêm se destacando como um dos problemas assim mais cruciais da atualidade, né? Que exige uma providência assim mais imediata, principalmente nós espíritas que já obtemos tanto conhecimento, só falta mesmo colocar em prática. Hoje até ainda há pouco eu escutei uma mensagem do Paulo de Tarso dizendo que nós somos bons pregadores e maus servidores, na verdade, né? Que está numa carta dele que ele escreveu por aí. E ele diz isso. Pregar é muito fácil vir aqui falar, estudar o texto, falar. Agora, servir, ser um bom servidor, né? Passar isso para aqueles que passam pelo nosso caminho já fica uma coisa mais distante, né? Então, esse capítulo, quando a gente não tem filhos, eu fiquei pensando nisso. Quando a gente não tem filhos, que é jovem ainda, mais jovem, quais são as nossas preocupações? São com quem? Com os nossos pais, aqueles entes mais próximos, né? Eles são muito importantes para nós. A gente tem medo de perdê-los. Eu me lembro que eu dormia às vezes com a minha mãe e ficava olhando para ver se ela estava respirando, né? Eu ficava olhando para ver, acho que minha mãe não está respirando. Eu tinha medo de perder minha mãe, né? Porque éramos só as duas depois que meu pai casou outra vez, ficamos só as duas. Então, eu olhava e ficava com aquele medo, né? E quando eu visitava meu pai também, eu sentia, meu pai está ficando velho, ele era forte, dizia que não ia morrer nunca e estava envelhecendo. Então, essas coisas, quando a gente é jovem, a gente tem essa preocupação. E quando a gente não tem filhos, principalmente, a nossa preocupação e nosso medo de perder é mais em relação aos nossos pais, né? Mas quando alguns de nós que já tivemos filhos, aí é diferente. A gente, quando vê essas mensagens assim, né?
ver, honrar pai e mãe, ingratidão dos filhos, piedade filial. Aí a gente pensa em quem? Em nós, que somos pais, né? Porque aí nós já estamos no lugar do pai e da mãe. Então, poucos de nós faz essa reflexão sobre por que que nós agimos assim. Por que que nós só sentimos em relação aos nossos filhos e os nossos pais? Como nós éramos, né? Então, poucos fazem essa reflexão sobre como nós agimos como filhos. Nós pensamos, quando temos já os filhos, como eles agem conosco, né? Mas, na verdade, a gente precisa ver como é que nós agimos com os nossos pais. Também foi da mesma forma? Ou nós agimos de forma diferente? Nós deixamos algum espaço, né? Sem preencher? Eu tenho um palestrante que eu esqueci o nome dele. Eu tentei me lembrar hoje, até para procurar. Ele está sumido desde a pandemia que eu não escuto falar nele. Eu esqueci. Ele tem uma palestra de honrar pai e mãe muito interessante, que ele diz que ele sempre trabalhou muito. E a mãe ficava com outro irmão. E ele perguntava sempre ao irmão, como é que tá a mamãe? A mamãe tá bem, não sei o quê. Às vezes ele ligava, quando tinha tempo, ligava para ela, mas ele sempre trabalhava, ia longe, viajava, essas coisas. Pouco via a mãe. Até um dia que o irmão dele falou assim: Ah, mamãe passou mal, nós tivemos que levar para o hospital. Ele disse: Ah, meu Deus, eu vou tirar um final de semana para ir lá visitar a mamãe. Mas chegava o final de semana, surgia outra situação e ele não ia. Ele disse: Ah, não deu para essa, mas na próxima eu vou lá ver minha mãe. Eu não posso deixar de ver minha mãe não está bem, não sei o quê. Até que um dia o irmão ligou e disse: Mamãe morreu. E ele ficou arrasado. Por quê? Ele não encontrou um tempinho para ir lá ver a mamãe. E ele chorou muito, pediu muito perdão à mãe, porque ele sempre pensou na mãe, mas não tinha tempo de visitá-la, até que ele teve que arrumar um tempo para ir ao sepultamento do corpo, né? Então nós sabemos, eu achei até interessante, hoje na internet, eu achei uma poesiazinha de Jesus Gonçalves, que eu nunca tinha visto. Tá como Jesus Gonçalves lá, vou até procurar ser dele mesmo. Dizendo: lar no mundo transitório, por vezes lembra hospital, pequenino sanatório de cura espiritual. Então, quer dizer, o lar, esse convívio, essa primeira contato com uma família que são nossos pais, é um hospital. Nós viemos de um lugar para resgatar alguma situação, para estar junto de um amor ou não, né? Porque nem sempre nós voltamos junto daqueles que nós amamos no passado, mas aqueles que nós deixamos alguma situação para resolver, né? Então, honrar pai e mãe nesse texto, Deus não disse, né? Honrar pai e mãe, no sentido de amar pai e mãe. Honrar é respeitar. Respeitar, assim como nós precisamos respeitar a todas as pessoas, né? Principalmente aqueles que deram essa oportunidade de nós estarmos aqui reencarnados. De uma forma ou de outra, com vontade ou sem vontade, nós estamos aqui através deles. Nosso corpo aqui, ó, tá cheio de metade do nosso pai, metade da nossa mãe. A gente pode não estar neles, mas eles estão em nós, com certeza. Então, esse honrar não necessariamente é amar. Você não consegue uma mãe difícil, um pai que abandonou, essas coisas. Então a gente observa que essa relação pode ser de respeito. Respeito àquele que nos deu a vida, querendo ou não, que a gente não sabe, né, que situação foi. Muitos a gente sabe pelo amor do casal até hoje, né, viveram uma vida de 70 anos juntos, com um maior amor, e a gente observa que precisamos respeitá-los, pelo menos, né? E é isso que o texto de hoje fala. Honrar é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Pelo menos os meus fizeram, graças a Deus. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa comigo,
levei muita chinelada, mas minha mãe era muito atenciosa. Agora, meu pai era mais amoroso. Meu pai era aquele paizão que me defendia quando o chinelo vinha. Então, tem essas coisas que você acaba criando uma afinidade mais com um do que com o outro, né? Mas de qualquer forma, no final da vida, eu fiquei com quem? Com a minha mãe. Então, era uma necessidade, de repente, de nós duas. Ela era uma pessoa assim um pouco distante, digamos, de carinho, nunca foi carinhosa, essas coisas, mas ela sempre me chamava. Eu tenho até uma foto nos meus 15 anos. A foto pegou ela bem se esticando assim, mostrando para mim como eu tinha que me postar na foto. Aí ela sai toda esticada me mostrando, né? Ela me corrigia as coisas, ela tinha a observação. O meu pai era mais de carinho, de brincadeira, né? Agora a minha mãe não. Minha mãe era aquela pessoa que educava mesmo, né? Então, que me ensinou a comer, essas coisas todas. Mas nunca foi carinhosa. Porque antigamente também os pais não eram carinhosos, né, com eles. Então, existe essa questão, a pessoa às vezes não sabe. Tem pai que até hoje os filhos vão beijar e o pai se afasta. E a gente precisa reconhecer que o ser humano é diferente, nós somos diferentes. Uns de nós aceitam o carinho, outros não é carinhoso, outros só se a pessoa falar é que vai fazer um gesto mais carinhoso. Então, pode ser que eles não tenham feito o melhor que eles poderiam fazer, o que a gente acha que eles poderiam fazer, mas era o melhor que eles tinham para oferecer na época, né? Então, quando ele diz honrar, é para cuidá-los, é enchê-los de dar o cuidado necessário na velhice. Porque o que que acontece? Quando as pessoas estão mais velhas, precisam de. Quando é forte é uma coisa, agora quando não está mais forte, né? Aí eu vi lá naquela questão 891 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, para os espíritos, se está na natureza o amor materno, né? Porque já a pergunta anterior que eu não falei, ele pergunta se a natureza, o amor materno está na natureza, está. Então, se está na natureza o amor materno, como há mães que odeiam os filhos, às vezes desde a infância, né? Assim, como há mães que odeiam os filhos desde a infância. E a gente às vezes vê uma rejeição grande de algumas mães, né, quando a criança nasce, uma rejeição grande. Então, os espíritos respondem: às vezes é uma prova que o filho precisa passar, ou uma expiação por ter sido um mau pai. Olha aí o retorno da situação. Às vezes é uma prova, né? Que aquele espírito que está chegando precisa passar, mas pode ser também uma expiação, porque num passado não foi um bom pai, uma boa mãe. Aí quando vem e resgatar de alguma forma ou sentir aquilo na pele. Então, algumas pessoas não entendem bem essa questão da lei de causa e efeito, né? Principalmente as pessoas que não estudam, pessoas que vêm nos perguntar que não são espíritas e tal, às vezes vêm perguntar: "Ah, você acha isso certo? Pô, eu te fiz um mal no passado, agora você vai e me faz um mal agora para se vingar. Aí eu vou, renasço outra vez, faço um mal a você." Eu falei, mas quem falou que é assim que funciona? É assim se nós quisermos que seja assim, né? Se permanecer com esse círculo, né? Então, se hoje, nessa existência, nós já entendemos um pouquinho mais o objetivo da reencarnação, o objetivo de estarmos aqui, esse círculo cessa. Sabe por quê? Porque a gente vai trabalhar em nós, que é isso que nós estamos fazendo, está lento, mas está indo. A gente observa em muitas situações nossas, né? Esse círculo vai cessar quando a gente aprender a compreender o outro, a ter um pouco mais de paciência, a ter piedade. Quer dizer, o nosso esforço
ele precisa estar ativo mesmo, né? Se eu tô com uma pessoa difícil, eu tenho uma coisa comigo que sempre tive, mesmo antes de entrar na doutrina, eu sempre fui assim, no trabalho, pessoas falavam assim, "Ih, fulano, ó, cuidado, porque é assim, né? Trabalho, você chega nova no local, vem sempre alguma criaturinha falar mal de alguém, às vezes da chefia, ó, cuidado, hein? Tesoureiro é terrível, hein? Cuidado com isso aqui, isso aqui lá. Aí você já fica com o pé atrás com aquela criatura. Isso é horrível, gente. A gente não deve fazer isso. Sabe por quê? O que eu acho do outro sou eu que acho. Às vezes a pessoa não é assim. Aí quando eu passo para o outro essa questão de que cuidado com fulano, a pessoa fica meio que não se aproxima. Não é assim que acontece? Você fica com medo, né? Pô, a pessoa é terrível. E eu sempre fui ao contrário, aí que eu me aproximava mesmo. Que eu ficava pensando, vamos ver se é isso mesmo. E eu acabava fazendo amizade com aquela pessoa. Por quê? Porque eu me aproximava e via que às vezes a pessoa não era nada daquilo, muito pelo contrário. O outro que me falou que era assim. Então, esse círculo de reencarnações que vem para junto na família, pode acabar com o amor, com a compreensão, com o esforço maior que a gente faça, né? Então, nós só depende de quê? De cada um de nós, né? Quando nós estamos muito determinados a não perdoar, a levar, dar aquilo que recebeu. Veja bem, se eu recebi amor, eu vou dar amor, mas se eu recebi indiferença, eu vou dar indiferença. Poxa, aí eu estou sendo igualzinho ao outro, né? Porque eu estou fazendo exatamente o que o outro fez. Então, muitos pais passam a mão na cabeça dos filhos, né? Aí acabam colhendo o que eles plantaram. Por quê? Você vê as consequências no futuro de uma mãe, um pai que sempre justifica o erro da criança. Eu, inclusive, observei durante muitos anos uma família que o filho fazia milhões de coisas e botava a culpa no outro. Sempre. Ele dizia, mas eu imagino que meu filho não vai fazer isso, né? A criança quer o brinquedo do outro, o outro está brincando, aí a mãe ou o pai chega, filhinho, dá para ele, senão ele vai chorar. Aí você tira de uma criança para dar para aquele seu filho que vai chorar. Você, infelizmente, nós fazemos isso. Por quê? Porque nós ainda temos esse amor muito restrito aos nossos, né? Inclusive os nossos filhos, nossos netos. Como é que a gente está agindo, né? Porque se nós deixamos passar alguma coisa com os filhos, a hora de resgatar isso é com os netos. Na hora de dar uma orientação, de falar uma coisa boa. Outro dia, minha neta tá com 17, vai fazer 17 anos, namorando e tal. E eu falando com ela, porque a gente vê muito adolescente tirando a própria vida porque terminou o namoro. Isso sempre que o mundo foi mundo, né? Eu quero morrer, nunca mais vou amar ninguém. Essas coisas que a gente já passou por isso. Aí, outro dia, eu conversando com ela, eu falei assim: olha, você vai conhecer muita gente pela sua vida fora. Vovó conhece gente o tempo todo. Tem gente que eu não conhecia há 20 anos atrás e conheço agora, que eu nunca imaginei de conhecer, e assim vai. E quando eu tinha 15 anos, eu fui apaixonada por um rapaz. Apaixonada. E ele não valia nada. Namorava um monte de menina ao mesmo tempo, eu não sabia. No dia dos 15 anos da irmã dele. Até o Menezes conhece. Menezes está aí, nem vi. Aí, no dia dos 15 anos da irmã dele, eu peguei ele beijando uma menina na festa. Lá longe de mim, assim, ele saiu de perto de mim, foi lá e beijou a garota. Eu saí da festa arrasada, eu quase morri, chorando pelo caminho, eu quero morrer, quero morrer. Aí a minha neta falou assim: vó, mas e aí? O que que você fez? Eu falei assim: acabou, né? O namoro. O namoro não, porque não era uma coisinha assim boba, mas eu era apaixonada, né? Aí eu falei: minha filha, você, graças a Deus que não houve mais nada depois, porque ele hoje é um velhinho feio pra caramba.
Ela riu aberto, sabe? Ela é minha avó. Eu falei, é feio, muito feio. Graças a Deus eu não namorei, eu não tinha acabado mesmo. Então são coisas que você vai conhecendo outras pessoas. Então falar para os adolescentes que amanhã é um outro dia, mesmo que aconteça alguma coisa que te desagrade hoje, que destrua seus sonhos, entre aspas, amanhã aparece outro sonho bom e vamos que vamos, né? Então foi isso que eu tentei passar para ela de alguma forma. Então, essas pequenas coisas a gente precisa colocar na cabecinha das crianças, na cabecinha dos jovens. As consequências no futuro, elas vêm desse passar a mãozinha na cabeça de filho, né? Vem. E quando a gente está adolescente, você vê o adolescente, como eu vi um certo adolescente agressivo, com os olhos vermelhos, agindo de forma estranha, e a mãe sempre justificando o comportamento dele. E a gente dizia, será que ele não está envolvido com drogas, com alguma... Ah, não, isso é porque ele está com síndrome do pânico, ele está com a síndrome não sei de quê. Entendeu? Justificava. E sem saber. Hoje é um adulto extremamente agressivo, né? A gente sabe que é uma pessoa que, se bobear, encontra alguém como ele pela frente, infelizmente, né? Então, que adulto pode ser este filho ou esta filha que foi sempre tratado como o coitadinho, assim, né? Nunca fez nada, não foi chamado a atenção. Então, além das características que o espírito traz, que nós sabemos como espírita, né? Quando nós aqui que já temos filhos ou sobrinhos, afilhados, ou que vê um netinho, ou filho um sobrinho neto, observa já. A gente já tem essa sensibilidade de observar o que esse espírito está trazendo. Assim como os nossos netos também são lindos, maravilhosos, são. Amo. Hoje eu não dou nem altura para beijar meu neto. Ele até me pega no colo, porque é muito alto. Então, o beijo que eu dou, eu acerto onde acertar, no braço, porque eu não dou altura, né? Mas eu sei que temperamento é esse, que espírito é esse, né? Mas a gente às vezes fecha os olhos porque a gente ama, acha que ama, né? Eu amo, então ele é perfeito para mim, não. Não existe ninguém perfeito. Todos nós temos problemas, deficiências para consertar, né? Então, além dessas características que o espírito traz, com desconhecimento do espírito, saber que há um retorno, que esse espírito vai sobreviver e vai continuar a sua caminhada, quando a gente não tem esse conhecimento, agrava. Essas coisas agravam. Aí, o adulto que foi criado sem essa educação moral, ele acaba fazendo com que os pais, lá na frente, fragilizados, já velhinhos, sem força para reagir, ele faz com os pais o que eles sempre fizeram com as outras crianças. E nunca houve correção, entende? Então, o filho também, ele precisa aprender a respeitar os mais velhos. Antigamente tinha muito isso, né, de respeitar os mais velhos. Mas tem pessoas que acham que isso tudo é do passado, é coisa de idoso, de gente velha, e não é. Lá no livro SOS Família, diz assim, ó, sendo a ingratidão, no seu sentido genérico, detestável, nódoa moral, quer dizer, a ingratidão é uma nódoa moral, ele chama de nódoa moral. A dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, desde que fique essa coisa num ato de rebeldia contra a criação divina, porque quando você é ingrato com as pessoas já é triste, porque é uma falta de respeito com o seu semelhante. Agora, quando a gente faz isso com os próprios pais, que às vezes fizeram de tudo por você, ou mesmo que não tenha feito, era o que eles tinham lá de melhor para dar. Então, o filho ingrato
ele é um dilacerador dos nossos corações. A gente sente isso. Às vezes é uma bobagem, né? Mas a gente sente, né? Aí ele diz lá, né? Ímpio verdugo que se não comove com as doloridas lágrimas maternas, nem com angústias somadas e penosas do sentimento paterno. Então, nós sabemos que isso corta a gente por dentro, mas a gente deve manter a nossa vida. Tem pais que. Tem mães, né, amigas minhas, que falam assim: ah, meu filho não me procura, não faz nada, não liga, não quer nem saber de mim, não sei o quê. Aí o que que a gente faz, gente? Ah, vai ficar chorando, se deprimindo, angustiando? Não. Faz o que a gente está fazendo aqui. Arranja um grupo de estudo, vai fazer uma ginástica lá na praça, vai fazer alguma coisa. É fácil? Não, não é fácil, porque nós às vezes somos tão apegados. É esse outra questão que a doutrina nos remete. A falta de desapegar, né? Desapegar de coisas, de pessoas, porque nós somos individualidades. O amor, a vontade de auxiliar, vai continuar, porque nós amamos, deve continuar. Precisou, estamos aqui. Mas essa coisa de esperar esse retorno, essa expectativa da gente ficar esperando que eles contribuam, que eles façam por nós aquilo que quando eles eram pequenos nós fizemos, não pense, porque são pessoas diferentes, são individualidades, são espíritos que chegaram já com outro entendimento. Alguns têm até um entendimento mais maduro do que nós mesmos, né? Então, essa tradição espírita, ela aborda essa questão da piedade filial não apenas como um dever moral social, não, mas como uma lei de amor. É uma lei de amor, né? É um mecanismo de resgate e evolução espiritual. Lembro lá do Segismundo, né? Segismundo dos Missionários da Luz. Segismundo tinha pavor de retornar. Sabe por quê? Porque ele ia ser filho do cara que ele tinha matado na outra vida. E ele tinha muito medo. E o próprio pai que ia receber tinha uma certa resistência, porque a gente pode não lembrar, mas existe uma sensação que fica, né? Às vezes, quando a gente se encontra, você vê assim uma sensação estranha. Não é porque é seu filho, não, acho que Deus, olha, Deus, acho não, Deus é tão perfeito, o Criador é tão perfeito que ele manda aquele bebezinho que dá vontade de você beijar o pezinho, cheirar, né? Para que ali dentro tem um espírito, né? E se esse espírito, se a gente lembrasse tudo que nós fizemos no passado, eu e esse espírito que está chegando, ou não, de repente a gente não ia ter tanta afinidade, nem ia fazer um esforço para fazer o melhor por aquela criatura, né? Porque nós ainda estamos nessa fase. Então, na literatura espírita, esse tema é sempre ilustrado por esses relatos de dedicação extrema de filhos, né, para com os pais, e pais difíceis às vezes. E a gente vai, eu peguei até um caso aqui, aliás, são dois casos. O caso do Adelino e o pai dele, que era obsessor, que está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que ele diz assim. Lá no livro diz que a piedade filial é posta à prova mesmo quando o pai já desencarnou e se encontra em sofrimento ou revolta. Porque não é isso? Às vezes a gente teve um pai assim muito terrível, mal, ou que abandonou, essas coisas todas. E a gente fica falando, aquele pai já até partiu, já não está mais entre nós aqui, mas a gente fica falando mal dele. Ah, porque ele merece mesmo. Tomara que esteja não sei aonde. Tomara que esteja não sei o quê. Só praguejando. Isso aí, gente. A gente precisa trabalhar isso em nós, porque isso faz mal para quem? Para nós. Primeiro, a situação desse pai, se ele era assim, não está melhor assim de uma hora para outra do outro lado, não, da estrada, hein? É só ele atravessar e pega a gente aqui. Então. O relato é o seguinte: Adelino
que é Adelino e o pai obsessor. Adelino é um homem que enfrenta graves problemas familiares e profissionais, em grande parte causados pela influência espiritual do seu pai já falecido. Quer dizer, o pai ainda mexe com a vida dele aqui, né? Como um obsessor. Amaro, que guardava fortes ressentimentos e incompreensão do passado, quer dizer, o nome dele era Amaro. Aí, a abordagem da piedade que o livro, que o caso mostra. O livro demonstra que a verdadeira piedade filial transcende a barreira da morte. Adelino é orientado a orar pelo pai, a perdoar suas faltas e a emitir pensamentos de gratidão pela vida que dele recebeu. Então, quer dizer, olha o movimento que o Adelino faz depois que reencarnou. Quando o pai desencarnou, ele orava pelo pai. Ele pedia perdão por alguma coisa que ele tenha feito, porque às vezes você pode não lembrar, mas certamente nós deixamos a desejar em alguma coisa. Então a gente pede perdão. Eu faço isso muito quando eu oro pelo meu pai, sabe? Porque eu não sei por quê, mas houve alguma coisa que eu e minha mãe, de repente, fizemos para ele de alguma forma, não sei o quê, para que ele fosse embora um dia, né? Então essa obra ensina que o respeito e o amparo vibratório aos pais na erraticidade, quer dizer, a gente amparar aquele pai que está lá do outro lado, que a gente infelizmente ainda traz algumas mágoas, ressentimentos, são expressões sublimes de amor filial, capazes de quebrar ciclos de ódio milenares. Não é isso que a doutrina nos remete? Que a gente quebre esses ciclos de raiva, de ódio, porque se eu tenho raiva e continuo mandando essas vibrações, isso não vai acabar. Eu me lembro uma vez a Rose, num estudo, que eu estava falando alguma coisa do meu pai, eu não me lembro, já tem muitos anos. E ela virou e falou para mim assim: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Aí eu fiquei pensando, né? É mesmo, né? Será que meu pai era inimigo, meu inimigo, né? E eu nunca, eu sempre, claro, uma pessoa adolescente que o pai vai embora fica bem mexida, né? Isso aí é uma coisa normal. E eu sempre vi minha mãe chorando, né? Minha mãe sempre sofrendo, sofredora, não perdoava, essas coisas todas. Infelizmente, ela adquiriu um câncer, né? E eu jurei para mim mesma que eu jamais ia chorar por ninguém dessa forma, entendeu? Eu não sei se é por isso que eu sou diferente, sou diferente. Então, mas eu nunca tive raiva. Visitei meu pai na casa dele algumas vezes e minha mãe nunca perdoou. Mas eu entendia ele, eu entendia, porque eu acho que ninguém é de ninguém mesmo. Agora, a gente tem que respeitar aquele momento que você está junto com aquela pessoa, né? Então, eu sempre fui lá ver meu pai e tal, apesar da família dele dizer que eu abandonei, não abandonei. Ah, você abandonou seu pai porque ele te abandonou. Não abandonei, isso é a visão deles, né? Eu nunca abandonei meu pai. Realmente, ele faleceu na pandemia. Ele teve um aneurisma. Aneurisma naquele negócio no cérebro que toma o cérebro. É, AVC hemorrágico. Era um homem muito forte, sempre foi um halterofilista, né? Um homem muito bonito, inclusive. E ele não resistiu e ali partiu. E eu não fui, primeiro que a família dele disse que não era Covid, porque eles não acreditavam na questão da Covid. Eles eram contra a vacina, eram essas as pessoas negacionistas mesmo. E eu falei, eu não vou ao sepultamento. E eles acharam absurdo. Eu falei, não vou. Nós estamos em plena pandemia. Eu vou conversar com meu pai através do meu pensamento. Vou orar por ele, que é isso? Ele já não estava mais ali, quer dizer, eu esperava que não estivesse, né? Que tivesse, já se
auxiliado, sido auxiliado. Mas eu não tinha raiva dele de forma alguma. Eu amava meu pai, principalmente amo ainda, por ser uma pessoa muito importante na minha vida, né? Então, graças a Deus, eu tenho essa consciência, assim, digamos assim. Aí tem o caso também de Silvino e Bento, que está lá no livro A Vida Escreve. Engraçado que esse livro, A Vida Escreve, foi meu pai que me deu. Que ele falou: "Ó, você que acredita nessas coisas aí? Um aluno meu me deu esse livro. E tá até com uma dedicatória para o meu pai, né? E meu pai era ateu, era ateu. Aí ele falou assim: eu vou te dar, já que você está com esse negócio de espiritismo, vou te dar. E me deu. E lá tem um caso psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Ele traz crônicas, né? Fatos reais, não sei o que, não sei o que lá. Então é assim: Silvino era um filho profundamente dedicado que cuidava do seu pai Bento, um homem extremamente idoso, paralítico, cego e com graves distúrbios mentais que tornavam agressivo e irritável. O Silvino abdicou da vida pessoal dele, não casou para oferecer assistência integral ao pai, enfrentando as crises com paciência e doçura evangélica. Olha só, será que nós somos assim com os nossos pais que precisam de nós? Eu me lembro que eu cuidei muito da minha mãe, mas eu sou filha única, por parte de mãe, né? Eu sou filha única. Então eu não tinha com quem contar. E eu pensava, meu Deus, que falta faz um irmão nessa hora para dividir essa questão de cuidar da minha mãe. Eu tive que fechar uma loja que eu tinha, porque eu tinha que ficar no hospital às vezes um mês inteiro com a minha mãe. Aí depois eu conheci no refeitório do hospital, ali no Alto da Tijuca, que eu esqueci o nome daquele hospital, Beneficência Portuguesa, sei lá. É lá em cima, no Alto da Tijuca. Eu conheci, eu fui almoçar um dia no refeitório, tinha uma moça sozinha na mesa. Aí eu pensei, vou sentar do lado dessa aí para conversar. Aí sentei, né? Aí começamos a conversar. Aí eu falei que minha mãe já estava ali quase um mês internada, que eu estava lá também, que eu era acompanhante da minha mãe, não sei o quê, que eu não tinha irmãos, aquela lamúria toda, né? Aí ela virou e falou assim: eu tô aqui há um ano com a minha mãe. A gente já até mora no quarto, no quarto do hospital. E ela me levou lá no quarto. O quarto dela era todo preparado como se fosse uma casa, uma casa dela. Porque ela ficava ali direto com a mãe, um ano a mãe estava internada. Aí ela começou a falar que a irmã não queria nem saber, que a irmã viajou para o exterior, não estava nem aí para ajudar. Aí eu comecei a parar de pedir irmãos, né? Eu falei assim, puxa vida, eu aqui me lamentando porque eu sou filha única. Mas existe essa questão em toda a família, gente. Aí eu cheguei à conclusão o seguinte: quem tinha que acertar as contas, ou me acertar, eu e minha mãe, éramos nós duas, mais ninguém. Assim como os filhos que às vezes tomam a frente para cuidar dos pais, são aqueles que precisam se acertar. Se a gente vive dessa forma, não fica com raiva dos irmãos, né? É claro que eu me senti muito. Teve um dia que o médico perguntou assim: a senhora, nós precisamos operar a sua mãe, mas se operar, ela pode não resistir. E ela não vai resistir também se não operar. A senhora decide. Aí eu fiquei, meu Deus, com quem eu vou dividir isso, né? Com quem eu vou conversar? Nesse mesmo instante, a espiritualidade manda o meu primo, um primo que eu adoro até. Foi lá no Rio Mar até, que ela estava internada. Aí mandou o meu primo, aí eu falei, ai, que bom que você chegou, porque está acontecendo isso, eu não sei o que eu faço. Aí ele falou assim, olha, se ela não operar, vai morrer. E se ela operar, pode ser que morra. Então vamos operar, né? Vamos, mas se morrer, vai morrer tentando. Aí eu achei legal até a ideia dele, né? Eu falei, realmente, né? E minha mãe fez a cirurgia e ainda viveu mais uns anos. Então, essas questões, nem sempre o irmão vai te ajudar, né? Vai te esclarecer alguma coisa. Pode até conversar para resolver alguma coisa com os irmãos, mas nem sempre.
vai resolver, né? Então, essa revelação desse Adelino, Silvino, né, e o Bento, diante do cansaço físico de Silvino, um benfeitor espiritual revela o passado deles, né? Em uma encarnação anterior, durante o período da escravidão no Brasil. Bento havia sido um feitor cruel e Silvino era o seu cúmplice nas atrocidades. Então, a atual debilidade do pai e a oportunidade do cuidado dele era esse reajuste divino. Então, a dedicação filial de Silvino transformou o antigo laço de culpa, né, e crime que eles cometiam em uma profunda ligação de amor e redenção. Quer dizer, são coisas que a gente não sabe. O que a gente precisa trabalhar mais em nós a, é a resignação. Não uma resignação, eu estou sofrendo porque eu preciso sofrer muito. Não. É fazer isso que a gente faz, está se esclarecendo, para não doer tanto, entende? Então, alguns acham que é uma dor, é uma coisa injusta você cuidar de um pai, de uma mãe que não lhe deu, mas não é. É o exercício do amor. É o exercício do amor. Porque é uma coisa que nós não entendemos ainda, não sabemos lidar com algumas pessoas, criamos uma animosidade sem necessidade, não é? Porque, na verdade, os nossos queridos. Tem até um negócio que eu ia botar aqui no final, que quando Jesus fala, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É nesse sentido. Outra coisa, a gente tem uma mania de achar que, eu faço porque é minha mãe, eu faço porque é minha madrinha, eu faço porque é minha filhada. Eu faço porque a pessoa está precisando, não importa. Qual é o papel da pessoa na nossa vida? A gente tem que parar com esse negócio de achar que a gente só faz porque, é meu afilhado, minha afilhada, eu faço para ele, faço para ela, faço para minha mãe, faço para o meu irmão. A gente deve fazer para todos aqueles que precisam de alguma forma, né? Então, é esse sentimento que nós precisamos trabalhar, esse amor, essa questão do nosso egoísmo, fazer o melhor que a gente puder. Eu tenho uma amiga que ela está internada, ela mesma foi, porque ela não tem filhos, né? Nunca teve, e ela agora está com 80 anos, não, quase 90, 87 anos. E ela mesmo foi ali para o tanque e se internou numa casa de saúde, numa casa de repouso que tem lá. Aí eu fui lá no dia do aniversário dela, ela trabalhou comigo no Banespa, foi minha chefe e tudo. Aí ela falou assim, tava a cunhada e duas vizinhas visitando ela. Ela falou, Vera, adoro. De tarde eu vou lá fora, tomo meu cafezinho, meu lanchinho com aquelas moças, aquelas idosas de lá, faço amizade e assim vai levando. Ela não tem filhos. Aí meu filho outro dia até me perguntou, mãe, que eu falei assim, meu Deus, quem vai cuidar de mim quando eu tiver gaga, meu Deus. Aí meu filho, mãe, de você. Tem eu e a Paula, mas e de mim, que eu não tenho filho? Falei, filho não quer dizer nada, gente, não quer dizer nada. A gente, enquanto está com a cabecinha boa, vamos abrir um asilo espírita, né? Aí todo mundo vai para lá. Vamos ler, vamos ficar estudando lá na hora do lanche para fazer essas coisas, né? Para ficar bem. Então, eu queria fechar, agradecer muito a vocês todos pela paciência aqui, a Rose pelo convite, porque realmente isso, eu pensei assim, eu estou numa fase meio estranha, assim, com o coração um pouquinho, às vezes, partido, e a gente tem que parar com isso, com bobagens, porque isso só faz mal para a gente. Os filhos precisam ver a gente sorrindo, feliz, para ver que a gente está bem, né? Porque nós somos, vamos que vamos, né? Qualquer dia, eu tive em Teresópolis, qualquer dia eu vou aí em Petrópolis. Tive com um casal lá do COI. Aí eu queria fechar com uma música, se der para botar, para a gente lembrar, tá bom? A Vanúzia? Você tá aí, a Vanúzia, tá bonita? Tudo bem? Agora que eu vi Vanúzia.
Beijo, gente. Ih, chat para maiores de 50. Que isso, meu Deus. Obrigada. Quando a música, quando a música começar, alguém diz se está ouvindo ou não, tá bom? Eu ainda não estou ouvindo nada. Tá, eu acho que vai começar. Estão ouvindo? Tá. Tá, Não, Estão não tá, vendo? não. Ainda Não. não. Aqui diz que eu estou compartilhando. Peraí. Eu não botei porque eu não sei fazer isso. hoje deu saudade. Começou. Sim, vai. Tem que aumentar, né? Hoje deu vontade de estar mais perto dos pais. Não tô escutando. Voltar a ser criança, das lutas por meu irmão. Não dá para entender nada. Só em videogame, era uma certa preocupação. Mamãe gritava da cozinha, filha, mesa pra estar. Nossa família vira dos filhos o jantar. Eu lembro a gente costumava reclamar. Coisa mas hoje tudo que eu queria era A paz. internet está ruim. Por que que a gente cresce Eu interrompi o compartilhamento. e as Vocês não coisas estavam ouvindo, não? Entendendo. Eu não estava entendendo. Vocês estão? Vocês não estão entendendo? Não. Ainda tá muito tocando no fundo. tá não. Ainda está tocando. Eu Dá vou para Eu, embora. entender. eu posso até tentar botar aqui, mas não sei se vai. Olha, eu desliguei. Eu botei para compartilhar. Eu vou tentar compartilhar novamente. Não é que agora ele saiu. Agora ele saiu. Não vai dar para compartilhar agora. Eu botei para É, mas vocês. compartilhar, mas É, não. bota no grupo. Bota no Eu vou botar grupo. no grupo. Eu vou botar no Aí grupo. depois o pessoal escuta e chora em casa, que eu queria que Ah, chorasse aqui para eu ver, mas. Tchau, gente. Muito obrigada aí, ó. Beijo. Feliz Dia dos obrigado. Pais, hein, que tá chegando. É, em agosto, em agosto. Gente, muito obrigado, Vera, pela tua palestra, pelo teu estudo. Realmente, né? Todos nós temos essas questões a resolver conosco mesmo, né? Família, pais, irmãos, filhos, é um assunto que todos nós temos questões para resolver. Umas nós já conseguimos resolver, outras nós vamos resolver depois. Mas o importante é que a gente reconheça isso, né? E procure cada dia fazer o melhor possível para todos nós. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Amanhã estaremos de volta para os nossos estudos. 4 horas temos que estudar nos bastidores da obsessão, depois o livro dos médios. E segunda-feira nós teremos um problema por causa do Jogo do Brasil, né? O Jogo do Brasil parece que é 2 ou 2h30, então não poderemos ter o livro dos Espíritos, mas teremos a nossa palestra, que é o encerramento do painel Espírito sobre Dependência Química, e o nosso Vitor, que vai fazer a palestra, e o tema que ele vai falar é sobre o vampirismo e a dependência química. Um tema bastante interessante, né? O vampirismo e a dependência química. Então, os estudos a gente ainda vai confirmar se vamos ter o livro dos espíritos e dramas da obsessão. Eu acho que o dramas da obsessão dá para a gente ter, mas o livro dos espíritos não, que vai ser bem ainda dentro do jogo do Brasil. Esse período de Copa do Mundo a gente sabe como é que é, né? Mas a palestra pública nós vamos ter para encerrar o nosso painel espírita sobre dependência química. Então, um beijo do coração de todos. Amanhã nós estamos de volta, 3h15 para a nossa irradiação.
e às 4 horas para o estudo dos bastidores da obsessão, tá bom? Eu vou pedir à nossa irmã Márcia. Márcia, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, esse médico das almas, aos nossos amigos de Ideal Espírita, a nossa querida irmã Vera, que trouxe grandes reflexões. E quem sabe um dia tenhamos uma casa de repouso só espírita, né? Que Jesus nos abençoe e que Deus nos fortaleça, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs, eu quero desejar uma boa noite para todos, de muita paz, de muita luz, e vamos rezar pelos nossos irmãos venezuelanos, que nesse momento estão passando por um momento muito difícil. Que Deus tenha misericórdia de todos eles, tá bom? Ó, um beijo aí no coração de todos. E aqui tá Tchau. frio, hein? Aqui tá Boa frio. noite, Aqui obrigada. também E tá, aqui agasalho. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã.